Você acha que está no controle das suas escolhas? Pense de novo. Existe uma força, uma energia subterrânea que guia cada desejo, cada medo, cada passo que você dá. Uma corrente visível que molda o seu destino antes mesmo de você acordar. Por anos, dois dos maiores exploradores da mente humana, Sigmund Freud e Carl Jung, viajaram juntos nessas profundezas. Eles eram mestre e discípulo, o rei e o príncipe herdeiro. Mas a mesma força que os uniu acabou por separá-los em um dos maiores conflitos intelectuais mais brutais da história. O que estava em jogo? Nada menos que a definição da sua alma. Freud chamou essa força primordial de sexo. Jung viu sua própria vida. Prepare-se que nos próximos minutos não vou apenas te contar uma história. Vamos mergulhar na raiz da sua própria psique. Vamos explicar o conflito que definiu a psicologia moderna. E ao final você irá escolher o lado que mais se identificou. Seja muito bem-vindo, eu sou Guilherme Aguiar e esse é o canal Astrologia do Inconsciente. Vamos começar onde tudo começou, na mente implacável de Sigmund Freud. Para entender Freud, você precisa entender uma coisa. Ele não estava interessado em ser agradável. Ele estava interessado na verdade crua. Para Freud, a arquitetura da sua personalidade é construída sobre um alicerce de fogo. Ele chamou isso de libido. E não se engane, para o pai da psicanálise, essa energia é a sua essência sexual. Não estamos falando apenas de sexo adulto, estamos falando de uma pulsão, uma fome ancestral que nasce com você. Freud teve a coragem de olhar para a infância e ver não apenas a inocência, mas a busca desenfreada pelo prazer. Da boca do bebê ao busca ao seio, passando pela batalha do controle do próprio corpo, até a descoberta chocante da diferença entre os sexos. Tudo é movido por uma corrente elétrica. Freud viu o ser humano como uma máquina biológica complexa, lutando constantemente para domar essa besta interior. Nossas neuroses, nossas ansiedades, nossos sonhos. Para ele, tudo isso é apenas uma fumaça saindo. Para ele, tudo isso é apenas uma fumaça saindo de uma caldeira onde os desejos proibidos são reprimidos. Negar isso é negar sua própria base da nossa construção. É uma visão desconfortável, mas a autoridade de Freud vem justamente a recusa em desviar o olhar do que é humano, demasiado humano. Agora, respire, expanda sua visão. Imagine que você está olhando para o rio e de repente percebe que é apenas parte de um oceano vasto e profundo. Foi isso que Carl Jung fez. Ele olhou para a mesma energia que Freud descreveu, mas se recusou a confiá-la apenas ao sexual. Para Jung, o libido não era apenas um desejo de prazer, era uma energia psíquica pura, a própria vontade de viver, de criar e de encontrar sentido. A sexualidade é apenas uma das ondas desse oceano. Jung nos levou para além do trauma pessoal, para o inconsciente coletivo, um repositório de sabedoria ancestral que todos nós compartilhamos. Lá encontramos apenas os desejos reprimidos, encontramos os arquitetos da nossa alma, os arquétipos. Ele nos apresentou a ânima, a face feminina oculta da psique do homem, e a ânimos, a força masculina dentro da mulher. Para Jung, o objetivo da vida não é apenas controlar os seus impulsos, mas entregar essas partes opostas. É um processo de alquimia interior chamado individualização. Tornar-se como você realmente é, unindo luz e sombra. Você consegue sentir a tensão? De um lado, o rigor biológico de Freud, exigindo encararmos a nossa natureza animal, do outro, a vastidão espiritual de Jung, nos chamando para um propósito maior. Dois gigantes, duas visões de mundo
inconciliáveis. O rompimento não era uma possibilidade, era uma certeza matemática. Freud estava construindo uma ciência. Ele precisava de uma base sólida e inabalável. Ele viu na espiritualização do libido, feito por Jung, uma traição. Um retorno ao misticismo oculto que ele lutou tanto para iluminar com a razão. Ele exigiu que a teoria sexual fosse tratada como um dogma, uma fortaleza para proteger a psicanálise. Mas Jung não poderia aceitar correntes. Para ele, reduzir toda a riqueza da experiência humana apenas ao sexo era uma mutilação da alma. Era fechar os olhos para o divino que habita em nós. Em 1913, o laço se partiu. Cartas frias foram trocadas. Amizades foram desfeitas. Não foi apenas uma briga acadêmica. Foi um terremoto que dividiu o mapa da mente humana para sempre. Freud ficou com a fundação e Jung ficou com o horizonte. Então, aqui estamos nós, herdeiros dessa batalha. De um lado, o bisturi de Freud, revelando as verdades que preferimos ignorar, de outro, o telescópio de Jung, apontando as estrelas do universo interior. Qual visão ressoa mais fundo em você? Somos prisioneiros dos nossos desejos primordiais ou somos exploradores de uma jornada épica da autodescoberta? Talvez, apenas talvez, a verdade não seja em um ou no outro, mas a tensão insuportável entre os dois. A psicanálise não está aqui para dar respostas fáceis e confortáveis. Ela está aqui para lhe dar uma pergunta certa, a pergunta que importa. Se você tem coragem de continuar essa investigação, se você quer entender as forças que realmente movem a sua vida, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe nos comentários. Você é do time de Freud ou você é do time de Jung? Aprofunde-se, porque a única coisa assustadora, de modo a olhar para dentro, é passar a vida inteira sem nunca ter feito isso.